Seja muito bem-vindo à nossa Masterclass sobre as 6 etapas para se desenvolver pensamentos, mais inteligentes. É uma grande satisfação estar com vocês aqui. Essa Masterclass ela coroa um momento muito especial de um dos maiores lançamentos da história da Voito. A gente lançou recentemente, com uma pessoa bem bacana que vocês vão conhecer daqui a alguns minutos, o nosso curso de Pensamento Crítico, e foi um dos maiores resultados, um recorde histórico no nosso alcance, no nosso volume de pessoas que a gente conseguiu impactar com um conteúdo muito bacana, que eu tenho certeza que já passou pela sua cabeça, né? Quantas decisões a gente toma ao longo dos dias? Como tomar decisões mais inteligentes? Como ser mais produtivo? Eu acho que isso é um desafio constante de todos nós que estamos imersos nesse mundo de informações, de tecnologia, de relacionamento e sendo distraídos a todo instante diante de muitas novidades que surgem a todo momento. Então, para que a gente possa pensar em como tomar decisões mais inteligentes, eu vou chamar para vocês aqui a consultora do nosso curso de Pensamento Crítico, uma das grandes referências no assunto e que a gente tem muito orgulho em trazer junto com vocês. Chega mais, Flávia Lippe. Olá, 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 tudo bem com vocês? Gente. Bom demais, Flávia, é uma grande honra ter você aqui. Obrigado pela parceria, parabéns pelo curso, né? A gente já tem colhido feedbacks muito bacanas dos alunos. Gente, é um prazer enorme. Eu estava conversando agora, assim, um pouquinho antes de entrar, e a gente estava conversando aqui, e eu comentei, olha, Thiago, para mim é uma honra enorme, porque o nível, não só de edição, mas de cuidado com o tema, foi incrível a coprodução disso. E eu, como especialista dessa área, assim, estou super agradecida. Obrigada, Thiago, e a equipe todinha, por ter me convidado para fazer parte dessa etapa de vocês. A gente tem uma grande satisfação em ter fortalecido uma parceria com uma das grandes referências na área. A gente sabe o quão importante é o tema, né, de pensamento crítico. Foi eleito, inclusive, no Fórum do Econômico Mundial de 2020 como uma das habilidades mais importantes para as lideranças em 2025. E eu queria, Flávia, para a gente começar esse bate-papo, que você explicasse para a gente assim, o que de fato é o pensamento crítico. Cara, as pessoas embolam muito as coisas, né? Assim, como eu fui me especializando cada vez mais nas nossas motivações, nas nossas cognições, né? No pensamento cognitivo, nas motivações que fazem com que a gente elabore os nossos comportamentos, as nossas emoções, né? Então, assim, é claro que eu não vou discordar do que é pensamento crítico de uma forma geral, mas até no próprio curso, né, quem já está assistindo conseguiu perceber isso, é que eu aprofundo na questão do pensamento crítico, não só na lógica do que é o pensamento crítico, mas também da sua origem, né, assim, de como que a gente pensa a origem dos pensamentos para chegar no pensamento crítico, né? Então, se a gente for, assim, resumir de uma forma profunda, eu diria que pensamento crítico é a busca de referência, de motivo e de argumento. Isso é muito interessante, né? A busca de referência eu acho que é um fator primordial, porque para a gente desenvolver esse senso crítico tão importante, a gente ter vivenciado experiências que nos tragam justamente essas referências são muito importantes para a gente poder tomar decisão com base num leque de opções, né? Afinal das contas, essas opções que a gente vai vivenciando são oportunidades de a gente estar sempre aprendendo e desenvolvendo cada vez mais essas possibilidades de pensar diferente. Agora, eu acho importante também a gente entender, assim, antes da gente falar das 6 etapas para a gente poder tomar decisões mais inteligentes, como que a gente toma decisão na prática? Então, olha, as pessoas acham que a decisão ela é tomada, tipo, decidi isso porque eu sou um cara muito racional e sou muito inteligente. E, na verdade, as nossas decisões, elas também são tomadas por motivações biológicas, entende? Então, inclusive, uma das pesquisas mais profundas sobre as decisões partindo do nosso sistema cognitivo, esse viés do sistema cognitivo, já provou que 12 segundos antes da gente tomar a ação da decisão, ou seja, decidir por alguma coisa, o nosso cérebro
inconsciente já tomou a decisão por nós. Aí é uma longa discussão, que inclusive a gente faz essa discussão dentro do curso, sobre a questão do livre-arbítrio. Né? Então, a tomada de decisão, ela não é só cognitiva, ela não é só emocional, ela não é só comportamental, ela também é biológica. Ô, Flávia, e assim, eu fico com a curiosidade, porque a gente sempre ouve assim, olha, não toma decisão rápido, segura um pouco, respira, inspira, respira, não toma decisão, vamos dizer, sobre o calor da emoção, ou de forma pressionada, ou qualquer coisa nesse sentido. Isso é realmente muito importante? Qual que é a tua visão a respeito disso? Eu acho fundamental, né? Inclusive no nosso curso também, eu ensino como você faz meditações muito curtas, que nesse caso a gente nem considera uma meditação, mas uma respiração plena e consciente, justamente para que você saia dos 12 segundos da decisão biológica e consiga entrar na metacognição, que é a possibilidade de pensar sobre o pensar, que é isso que vai nos distinguir do totalmente instintivo para o intuitivo e racional e lógico, né? Não racional exatamente, mas mais lógico, né? E a gente tem a capacidade de desenvolver a metacognição. Então, essa pausa é a chance que a gente dá para diminuir o nosso nível de cortisol, aumentar o nosso nível de endorfina e outros químicos necessários para que a gente não tome uma decisão que a gente possa se arrepender depois. Com certeza. E por que é tão importante para o profissional que quer se manter no mercado de trabalho e assumir posições de destaque, se preocupar em desenvolver essa capacidade de tomar decisões mais inteligentes e mais críticas? Olha, um dos motivos é o bem-estar, né? Quanto mais pensamento crítico e senso crítico, que são coisas diferentes, você tem e você desenvolve, mais capacidade você tem de perceber as necessidades desse novo mercado, né? Você mesmo deu o exemplo do relatório do futuro do trabalho, né, no Fórum Econômico Mundial, que destacou realmente o pensamento crítico como uma das habilidades mais importantes até 2025. Né? Então, não é só de agora, é algo que realmente vai criar um leque de possibilidades. Então, é realmente indispensável que a pessoa, a partir do conhecimento da necessidade do pensamento crítico, ela, inclusive, desenvolva a habilidade primordial antes do pensamento crítico, que é o autoconhecimento e a autoconsciência para ter pensamento crítico. Porque também sem essas duas habilidades também, na verdade, muito mais habilidades, mas muito mais ciência de si mesmo, você também dificilmente consegue desenvolver o pensamento crítico. Legal, legal. Flávia, o The Wall Street Journal publicou uma pesquisa falando que a gente toma, em média, 35 mil decisões ao longo de um dia. Eu fiquei até impressionado com esse número. Obviamente, muitas delas muito simples e triviais, algumas talvez mais complexas, mas na prática, né, o que a gente pode fazer para tomar decisões mais inteligentes? Olha, cara, isso é muito interessante, né? Eu, inclusive, tenho eu tenho uma plataforma, né, que é uma plataforma só de autoconsciência, de desenvolvimento de autoconsciência, para que facilite esses novos conhecimentos. E uma das coisas que eu falo nela é justamente o que nós ensinamos aqui nesse nosso curso, que é a questão de você entender como que funciona essa biologia e aonde você pode utilizar, inclusive, a ancestralidade, que é no caso de Sócrates, né, que eu dou o exemplo o tempo inteiro aqui no nosso curso, para poder entender como funciona essa tomada de decisão. O nosso cérebro, as pessoas falam que ele é preguiçoso. Não é que ele é preguiçoso, ele é extremamente atarefado, porque a maior parte das decisões que a gente toma partem dos nossos neurotransmissores e partem do nosso cérebro. Então, o que o cérebro faz? Ele vai naquela que é mais utilizada, e muitas vezes a que é mais utilizada é que causa mais problema para você, entende? Então, a coisa mais importante que a gente tem a fazer é entender quais são esses mesmos erros que a gente comete diariamente por não estar usando o cérebro na sua potência total e parar com os vieses cognitivos, que realmente são os vieses cognitivos de mau entendimento de tomada de decisão. O que mais acontece hoje, e é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado,
A gente está dando ao Google, né, o poder de responder por nós. Então, tem até uma frase da Universidade de Harvard que ficou assim muito, muito, muito conhecida, que é use ou perca-o, que é a respeito do cérebro, que é assim, quanto menos você faz a metacognição e o pensamento crítico, mais você vai buscar uma resposta pronta. E essa resposta pronta, de uma forma geral, está no Google, né? Você vai lá dar um Google e vê essa resposta, pum, você não pensa mais sobre isso. Então, quando você não pensa mais sobre isso, você não desenvolve a metacognição e você não tem capacidade de desenvolver o pensamento crítico. E aí o seu cérebro, ele é mais ou menos tipo dente ciso. Não sei se vocês já ouviram falar dessa teoria, né, que o nosso dente ciso vai deixar de nascer porque ele não tem mais utilidade para essa humanidade. Isso pode acontecer com o cérebro que não é utilizado. Ele vai deixar de ter utilidade, daí, babau. Acabou o pensamento crítico, acabou a eficácia, né, da tomada de decisão. Então, entender que esse monte de decisão, ele é extremamente importante para nós, porque decisões que você nem tem ideia, o cérebro está tomando, entendeu? Tipo, ela precisa tomar água, aí você tem sede. Isso é uma tomada de decisão, entende? Que passa partindo do cérebro. Então, as decisões que não são inconscientes e que você tem capacidade de fazer metacognição é onde você vai tomar sua vida nas próprias mãos. Ou você vai continuar nos extremos, né, que a gente vê muito hoje, né, os extremos das falas, são justamente as pessoas que não desenvolveram a metacognição e elas tentam achar justificativa para tudo que elas fazem. É o viés cognitivo da justificativa. E isso é bem interessante, né? Esse assunto está tão em alta que o Elon Musk comentou recentemente, que enxerga que uma das principais características que o faz se diferenciar dos demais, né, é justamente essa busca por soluções criativas fora do status quo normal, né? Então, assim, e aí fica essa pergunta, é possível desenvolver o pensamento crítico e como, além, é claro, né, momento de jabá, além, é claro, de fazer o nosso curso, como que a gente pode desenvolver, né, na prática, um pensamento crítico mais aprimorado? Bom, falando em tomada de decisão, a gente tem tipos diferentes de tomada de decisão, certo? Que fazem com que a gente desenvolva o pensamento crítico. A gente tem a decisão intuitiva, a gente tem a decisão com base em valores, a decisão racional, a colaborativa, a especializada. Isso tudo faz parte de um pacote de entendimento de tomada de decisão, né? Mas para a gente poder identificar e reagir a cada situação diferente, a gente tem etapas que deixa com que o nosso pensamento crítico fique mais eficaz e a gente possa, de fato, desenvolver a metacognição, que é o que eu estou falando para vocês aqui. Né? Então, a gente tem aí algumas etapas para serem cumpridas, né? E a gente fala muito sobre isso no nosso curso, né? Se você quiser, até posso falar dessas etapas, porque eu acho que as pessoas talvez assim se interessem em saber e podem pegar um papel e uma caneta e já anotar pelo menos 6 coisas que elas vão aprender hoje, né? Exatamente, são 6 etapas para tomar decisões inteligentes. Então, manda ver, Flávio. Olha só, rápido, papel e caneta, então grava, tá? E vai ficar gravado no nosso YouTube, né? Olha só, as 6 etapas, anota aí. 1, classifique. O que é classificar? Você vai classificar qual que é o tipo de problema que você está lidando, certo? Então, quando você classifica o tipo de problema, você consegue entender para onde você vai. Depois, você vai definição e análise. O que é definição e análise? Com que eu estou lidando? O problema você já sabe, mas com o que eu estou lidando? Claro que é um problema, senão você não estava classificando, mas com o que eu estou lidando? Depois você vai especificar quais são as condições desse entorno do meu problema. Especificando isso, você consegue descobrir, inclusive, quem são os atores, né? Não os autores, mas os atores que estão nesse cenário com você. 4, você vai gerar alternativas. Quais são as ações que satisfazem as condições desse espaço em torno de mim? É importante, antes de você tomar uma ação, você gere todas as alternativas possíveis para solucionar esse problema, tá? Eu vou citar um cara muito antigo aqui, que é um cara, assim, das antigas, mas que todo mundo conhece e até hoje ele é muito atual, que é o Peter Drucker, né? Ele fala que é o seguinte, é muito importante a gente gerar muitas alternativas, e por quê? Porque no processo inicial de resposta,
é importante quem vai tomar a decisão ficar preocupado em gerar a opção e não tomar a decisão, para depois, então, escolher, dentre todas as discussões, qual é a melhor tomada de decisão. E quem vai tomar essa decisão, ele não ganha nunca começando com a pergunta: isso é possível? Isso é aceitável? Isso está certo? Entende? É um brainstorming estruturado, né? Porque, não sei, deixa de ser um brainstorming também, só que ele é estruturado com o objetivo de encontrar, dentro disso tudo, né, o que seria o nosso pensamento crítico. E depois você tem os 5, né, que você vai converter a decisão em ação. Então, você vai escolher algumas ações que foram geradas para depois implementar, entende? Tudo bem que a gente está no mundo beta, né, que a gente vai consertando, voando, mas você tem que converter algumas coisas em ação objetivamente. Então, você vai ter que fazer análise de risco, você vai ponderar cada alternativa, você vai avaliar se as alternativas realmente atingem as necessidades, e você não pode se esquecer de pensar em todas as consequências daquilo que você optou. E a sexta é acompanhar a ação e ver se ela alcançou aquele resultado que você esperava. Mas para aprender tudo isso com mais detalhes, você tem que entrar no curso, né? Porque não dá para eu ensinar um cursão tão lindo igual a gente fez aqui tão rapidamente, né, Thiago? Exatamente. E qualquer semelhança com o PDCA, né, talvez não seja mera coincidência, né? Porque é o raciocínio da gente planejar e analisar todas as variáveis com antecedência, executar e checar, analisando se o resultado foi alcançado, né? Eu anotei aqui, ó, classifica, depois define e analisa, depois especifique, gera as alternativas, converta a decisão em ação e acompanha para saber se o que você fez realmente alcançou o resultado. É isso, né? E essa lembrança que você teve é muito importante, gente. Todas as técnicas e ferramentas, elas não são excludentes, elas são includentes se você tem pensamento crítico, você está entendendo? Porque se você não tem pensamento crítico, você vai excluir possibilidades. E o pensamento crítico é incluir possibilidades de forma organizada, né? Então, tudo que você aprendeu até hoje, você pode colocar num processo. Claro que no curso a gente ensina um processo estruturado de como desenvolver o pensamento crítico, mas você não vai eliminar tudo que você aprendeu na sua vida, até porque nem eu, nem Thiago, nem Voito, nem ninguém somos os donos da razão. A gente não pode te prometer nada. A gente pode te ensinar caminhos sólidos e, obviamente, com muita base científica, de como você realmente vai desenvolver o pensamento crítico de uma maneira, inclusive, muito fluida, né? Como foi esse curso que a gente criou para vocês e que eu trouxe todo esse conhecimento muito detalhado e, assim, muito bem estudado para você. Não, isso é muito interessante, inclusive, assim, me fez lembrar aquelas histórias que a gente ouve do Vale do Silício, sobre a importância da diversidade, da troca de informação sobre diferentes perspectivas, que acontece muito no mundo corporativo, né? Então, acho que tem uma forma de a gente desenvolver um pensamento crítico trabalhando em equipe de forma sinérgica, né, Flávio? Sim, sim. Gente, nós somos seres sistêmicos, né? O que significa seres sistêmicos? Nós todos somos interdependentes, uns dos outros, uns das comunicações de um com o outro, e a gente com o próprio planeta, né? Nem precisa ir muito longe, né? O que aconteceu conosco durante a pandemia, tanto 2020 quanto 2021, está a prova concreta que somos seres sistêmicos, e por isso a gente trabalha junto, sempre tentando solucionar os problemas que podem ocorrer para a humanidade, mas em primeira instância biológica para a nossa sobrevivência. Então, tudo que a gente faz é sistêmico, né? Não adianta ficar querendo separar, isso eu não quero, isso eu quero. Nós somos todos iguais e sistêmicos. Legal, Flávia. Vamos direto, então, para as perguntas do público, né? Muito bacana o chat bombando aí. Obrigado a todos que estão participando, mandando suas perguntas. O grande objetivo desse tipo de momento é justamente essa interação. Então, eu vou pedir a produção para colocar na tela a primeira pergunta. Manda ver. E quem ainda não perguntou, está aí a oportunidade. Pode ser escolhido. Pierpaolo Poreca. Flávia, qual o melhor caminho para disseminar o pensamento crítico nas organizações, de modo que as equipes trabalham e desenvolvam essa habilidade para tomar decisões assertivas no dia a dia? Olha, a primeira coisa é realmente levar um curso sólido, que não seja um oba-oba, né? Esse oba-oba não dá certo, tá? Mas para desenvolver o pensamento crítico, precisa se desenvolver, como eu falei logo no início aqui,
autoconhecimento e autoconsciência. Não há como você desenvolver pensamento crítico se você não tem autoconsciência e você não tem autoconhecimento. E deixa eu deixar muito claro uma coisa aqui. Não confundam autoconhecimento com autoconsciência e nem os dois com autoajuda. As pessoas têm implicância com a palavra autoconhecimento e autoconsciência porque elas ligam à autoajuda, que, aliás, nem tem motivo nenhum para implicar, né? Mas a palavra autoajuda ficou tão marcada que parece que é uma coisa muito ruim. Mas a base de tudo é autoconsciência, autoconhecimento e depois, obviamente, você levar a ideia de que uma equipe que tem pensamento crítico, ela desenvolve senso crítico, filosofia crítica e por isso pode realmente trazer um número muito maior de resultados positivos na empresa. Até os próprios clientes, eles percebem essa diferença, porque tem muito mais sinergia com o cliente uma empresa que tem pensamento crítico. Legal, legal. Vamos lá, segunda dúvida, galera. Maite Pereira. Flávio, como fazer para trabalhar as motivações que são refletidas por vivências na infância e refletem em atitudes e decisões inconscientes negativas? Então, Maite, está vendo a necessidade de autoconhecimento e autoconsciência? Claro que se são traumas, a gente precisa trabalhar dentro de um consultório médico, né? Seja com um psiquiatra, seja com um psicólogo, seja com um biopsicólogo, alguém que possa ter uma interação maior com a questão da causa desse trauma. Quando não é trauma, mas é aquela ferramenta do cérebro que vai lá buscar aquela reação automática por uma emoção, você pode começar a anotar todas as vezes que aquela emoção aparece imediatamente na sua fala, como a raiva, por exemplo, que te faz ficar, ou a raiva, ou o medo, qualquer uma das 7 emoções que nós temos, que são as emoções principais e primordiais do ser humano. Se você começar a observar, o que só vai fazer se você tiver autoconhecimento, você vai entender qual é o gatilho que dispara aquela emoção. E isso vai fazer com que você, ao fazer a paradinha que a gente estava conversando aqui, eu e o Thiago, a respiração plena, com calma, diminuir o nível de cortisol, você não vai ter uma reação automática, apesar de você ter essa âncora, esse gatilho emocional. Pergunta complexa, né? Pergunta complexa. Mas e essencial, e essencial. Você vê como que essas pessoas já estão conectadas e ligadas, né, Thiago? Que não adianta ter uma ferramenta se você não se autoconhece, né? É tiro no pé. Né? É ponto de partida, né? Olhar para dentro é o primeiro passo. Vamos nessa. Próxima pergunta. Flávio, você acredita que pessoas que se consideram indecisas têm mais dificuldade de exercer o pensamento crítico? Pessoas que são indecisas? Olha, tem algumas personalidades, algumas pessoas que têm a personalidade indecisa, tá? Essas pessoas que têm a personalidade indecisa, elas são mais fáceis de serem levadas por fake news, por exemplo, por conspirações, por ideias malignas, por efeito manada. A gente, inclusive, fala muito do efeito manada nesse curso nosso, viu? De pensamento crítico. Né? Então, assim, agora, a pessoa ser indecisa não é um defeito, é um tipo de personalidade que, se trabalhando o autoconhecimento e a autoconsciência, ela, claro, que diminui o efeito negativo da indecisão. Legal, legal. Vamos para a saideira, então. Manda ver, produção. Letícia Carvalhal. Flávia, como alinhar o pensamento crítico à apresentação de argumentos e melhorar o poder de convencimento? Olha, eu não concordo com o poder de convencimento, porque eu acho que a gente não deve convencer alguém a fazer nada, tá? E o pensamento crítico, ele não tem essa ideia. Eu vou convencer você que a minha ideia é boa. O pensamento crítico é o oposto disso. Eu quero discutir todas as ideias para ver se, inclusive, a minha é uma ideia que deve prevalecer ou não. Então, eu acho que o convencimento, nesse caso, do pensamento crítico, ele é oposto ao pensamento crítico. Legal, Flávia. Quero agradecer você pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela participação incrível que você teve no nosso curso e o sucesso que está, que eu tenho certeza que é só o início. E deixar a palavra também para que você possa falar como as pessoas podem te encontrar no LinkedIn, suas redes, enfim. Fique à vontade.
Tiago, primeiro quero realmente agradecer novamente. Gente, eu não estou aqui vendendo peixão da Voito, não, porque ele sabe muito bem como foi difícil a gente bater as agendas para poder desenvolver esse curso, e o nível de exigência que eu tenho, a equipe sabe também disso, mas eu vou realmente repetir isso aqui para vocês. Foi uma das melhores experiências de coprodução que eu já tive na minha vida. E olha que eu dou aula no mundo inteiro, gente, em escolas internacionais. Então, eu quero agradecer a disponibilidade, a paciência com os micro detalhes que eu levantava do assunto, da palavra, da fala, porque para mim é muito importante a dignidade do assunto, sabe? O assunto é muito mais importante do que eu. Então, eu convido vocês, inclusive, a olhar para esse curso de pensamento crítico com essa fala. Você não é importante na hora que você está discutindo um assunto. O importante é o fato, o importante é aquele momento, o importante é aquela história, né? E por isso, inclusive, dentro do curso Pensamento Crítico, eu trago uma das minhas maiores paixões, né, que é o pensamento socrático, né? E o pensamento socrático, ele é a base do pensamento crítico. E as pessoas não sabem disso. Porque como a filosofia ela entrou num lugar assim que as pessoas acham que é muito difícil acessar, e na verdade não é. Eu, inclusive, tenho hoje 13 livros escritos baseados em maiêutica. Maiêutica é o pensamento socrático, ou seja, todo o pensamento crítico é baseado numa retórica, e você tem que respeitar o assunto. Claro, sempre respeitar as pessoas e separar os fatos. Né? Então, eu tenho uma paixão muito grande pelo pensamento crítico, porque estudo filosofia profundamente e coloquei em prática a filosofia na minha vida, escrevendo tantos livros sobre esse assunto, né? E todos os meus livros são baseados na maiêutica, e eu tenho, inclusive, uma experiência que você pode fazer online comigo, que é o Hackeando Sócrates, que é você entender como Sócrates pensava e você colocar o pensamento de Sócrates no seu dia a dia, que é a base do pensamento crítico. Legal. E aí, para a galera se conectar, procura Flávia Lippe no LinkedIn. Lá tem mais informações, é isso? Isso, você pode. Eu não sei se eles vão colocar aí na tela, né? Mas tem o meu LinkedIn, tá aí, né? Obrigada, Thiago. Aqui tá pequenininho assim, eu não tô vendo. Mas tem aí o LinkedIn, tem o meu Instagram também, ele é bem forte, né? Onde você colocar @Flávia Lippe, você vai me achar com todas essas informações, vai ser um prazer enorme. Inclusive, viu, Thiago? Eu tenho recebido muito, mas muito inbox no LinkedIn a respeito da nossa experiência juntos aqui, viu? Com o pensamento crítico no Rio. Eu tenho certeza que vai servir muito por um bom tempo ainda, tá? Isso é bem comum. Olha, eu vou te falar, cada texto lindo de agradecimento à Voito, ao curso, à experiência, eu realmente tenho prazer em compartilhar isso, porque eu estou muito feliz também com a beleza, sabe, do texto que as pessoas estão escrevendo sobre a experiência que elas tiveram. Para mim, assim, uma das melhores experiências. Eu agradeço o reconhecimento, a mensagem, é mérito nosso. E hoje eu estava passando uma mensagem para os que a gente chama de novoitos, né? Os novos entrantes na empresa. E a gente estava num processo de seleção, trouxe uma galera, e eu falei para eles, gente, a gente tem uma coisa muito bacana aqui, que é o propósito da educação. E isso gera uma energia positiva para a gente, através das redes sociais, mensagens de agradecimento, de alguma coisa que a gente ajudou na vida de alguém, que para mim é o que me move, e eu quero mais uma vez agradecer você aí por compartilhar desse propósito junto com a gente e fazer desse projeto um grande sucesso. Até porque, eu vou te falar, é tão gostoso ficar em contato com vocês, eu queria tanto conhecer vocês, então corre para dentro do curso, vai, corre porque eu vou ficar muito feliz de conhecer vocês. Legal, obrigado, Flávia. Sucesso para você, te vejo em breve, hein? Tchau, tchau. Em breve. Tchau, gente. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Muito bacana bater papo com a Flávia e entender um pouco mais sobre o pensamento crítico e como a gente pode se planejar para tomar decisões melhores no nosso dia a dia, como a gente pode conquistar um leque de opções para a gente poder se tornar mais experiente e desenvolver cada vez mais. Então, para você que está acompanhando aqui até agora, já sabe, né, que a gente tem aqui a possibilidade de se inscrever nesse QR Code aqui ao lado. E olha, tem certificado, tá? O pessoal pergunta, Thiago, tem certificado? Tem certificado. E é de graça, não paga para imprimir o certificado, nada disso.
é de graça. Pode ficar à vontade e aproveitar, porque educação, desenvolvimento, está alinhado com o nosso propósito, por isso a gente se esforça para fazer isso acontecer. E para você que acompanhou aqui até o final e está interessado em desenvolver o pensamento crítico, saiba que pensamento crítico é uma das habilidades muito importantes, soft skills, que um profissional deve ter no mercado de trabalho. E a gente tem dentro da Voito um programa de formação de soft skills que desenvolve habilidades de liderança, negociação, criatividade, oratória, comunicação, feedback e por aí vai. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estiveram conosco ao vivo, interagindo, mandando dúvidas, mandando pergunta. Pode ter certeza que esse é o propósito que nos move e vocês são o nosso grande objetivo. Nosso grande objetivo é ter essa interação, essa é a parte mais gostosa. Então, fica ligado, vocês aí que ainda não me acompanham, entrem no LinkedIn, mandem um alô, Thiago Coutinho no LinkedIn ou Thiago Voito em todas as outras redes. E eu espero estar conectado com vocês muito em breve novamente. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Um grande abraço, até mais.